Sexta sessão ordinária do primeiro período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, do primeiro versículo ao 4, nos diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias de chuva, derrama-nas sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Em discussão, ata do dia 2 de maio de 2017. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Primeiro requerimento. Protocolado sob o número 1955/17, a autoria Alex Alves, que o vereador que apresenta subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do Regimento Interno, solicita ao prefeito municipal Marcelo Roque sobre a possibilidade de um estudo para criar um posto de saúde 24 horas para o bairro da Alexandra, ou voltar como era na gestão do falecido ex-prefeito municipal Mário Roque, que funcionava com os médicos trabalhando até às 22 horas. Segundo, requerimento. Protocolado sobre o número 1968/17, a autoria Luizinho Maranhão, que o vereador que presente subscreve requer conforme disposto no artigo 108, inciso 3º e parágrafo 3º, inciso 10º do Regimento Interno, e ouvindo o plenário desta Casa de Leis, em virtude da realização do 9º Fórum de Suzano, Leão 13, evento tradicional em nosso município que acontece nos dias 23, 24 e 25 de maio, promovido pela Mitra Diocesana de Paranaguá. Gostaríamos de convidar o diretor do Colégio Diocesano Leão 13, o padre José Miguel de Oliveira, o coordenador do fórum, o doutor Alessandro Pires Stanícia, e toda a equipe pedagógica do colégio para uma sessão ordinária. Repassar aos nobres vereadores desta casa informações sobre as discussões e experiências do evento, principalmente por se tratar de assunto relacionado à nossa juventude. Terceiro, requerimento. Protocolado sob o número 1979/17, autoria Carlos Fangueiro, que o vereador presente subscreve e requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, que seja expedido informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque e à Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral quanto aos livros fornecidos às escolas municipais. Porque o município firmou convênio com o CEF, Sistema Educacional Família e Escola Limitada, que gera uma despesa anual de R$ 4.407.782, e é apenas um material apoio pedagógico, sendo que o governo federal concede todo o material didático. Por que foi implantado no sistema educacional um livro de apoio, sendo que o próprio livro didático fornecido pelo governo federal oferece, além dos conteúdos, atividades para a complementação do aprendizado e também oferece recursos audiovisuais que permitem ao aluno o entendimento sobre a matéria discutida. No planejamento da escola constam atividades oriundas sobre os livros adotados. Uma vez que os conteúdos entre os mesmos são divergentes, há um acompanhamento pela Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral para investigar se realmente os dois livros são usados como concomitantes. Existe realmente uma participação efetiva da família em relação às atividades do CEF? Do que se trata o aditivo adicional no contrato no valor de R$ 520.631,13? É viável ao município a continuidade da utilização do CEF pelas escolas, uma vez que existe livros didáticos que pode dar a estrutura pedagógica necessária aos alunos? Quarto, requerimento. Protocolado sob o número 1987/17. Autoria Nóbrega,
que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do regimento interno, e ouvindo e aprovado pelo plenário desta Casa de Leis, vimos, através de solicitar à secretaria responsável da Prefeitura a fiscalização de um lixão que fica no final da rua Emílio César Gonçalves, no bairro Jardim Samambaia. Quinto, requerimento, protocolado sob o número 1991/17, autoria Adriano Ramos, que o vereador presidente subscreve e requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º e 10º do regimento interno, que seja expedido pedido de informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque, solicitando informações sobre o processo de contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de reposição genuína, primeira linha, dos veículos oficiais, frota, da Secretaria do Município de Paranaguá por 12 meses, com abertura prevista para 23 de 5 de 2017, com início às 9 horas e o valor estimado em R$ 7.779.818,92. Possui hoje, solicito a cópia do documento de todos os veículos, qual a lotação de cada veículo. Sexto e último requerimento, senhor presidente. Protocolado sob o número 1992/17, autoria Sargento Orley, que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do regimento interno, o envio deste ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque. Ações do poder público, visando possíveis estudos para atendimento das seguintes necessidades. Vila Divinéia, devido aos frequentes alagamentos no período de chuva, os moradores da rua Júlio Grotelias reivindicam o desentupimento das bocas de lobo para uma drenagem eficiente. Na mesma rua é solicitado 3 limitadores de velocidades, faixa de segurança para a travessia de pedestre, face ao grande número de alunos que precisam se locomover naquela região. Existe na imediação do número 667 da mesma rua uma área sem calçamento adequado, onde o mato faz com que os pedestres tenham que andar na rua, criando dessa forma riscos de acidentes. Outra solicitação é uma residência próximo ao número 667, que existe uma grande piscina sem a devida manutenção, risco de criadora Aedes aegypti. Vila Guarani, na rua Eugênio José de Souza, existe uma pequena área de lazer para os moradores daquele bairro. Em visita, em loco, constatei a necessidade de uma revitalização naquela praça. Existem 3 postes com energia, faltando apenas os refletores. Precisa de 3 bancos para descanso e uma academia ao ar livre. Ilha do Mel. Em reunião com as lideranças daquela localidade, houve a solicitação da reforma do posto de saúde. Na localidade do Gruta Encantadas e outras reivindicações, é a construção de banheiros para atendimento com qualidade aos turistas e a reforma do Trapiche. Precisamos de uma atenção especial face à importância daquela região para o turismo local. Senhor presidente, gostaria que desse como lida as indicações, devido ao número de indicações solicitadas aqui nessa noite. Em votação, o pedido do vereador Nagel para que seja dado como lida as indicações. Em votação. Só acabar isso aqui. Só acabar a votação, vereador. Vizinho.
Aprovado. Sim, vereador Josias. Gostaria que Vossa Excelência colocasse a apreciação no plenário a inversão dos trabalhos, senhor presidente. Em votação, pedido do vereador Josias para a inversão dos trabalhos. Está em votação. Enquanto... Queria agradecer aqui a presença das diretoras aqui, escolas do município, sempre presentes aqui, né? Toda a população também. A Caroline Silva, Miss Paranaguá, que estará representando o município de Paranaguá, no Miss Paraná. O senhor ficasse de pé para todos. Já é alta, né? Isso vai acontecer no dia 20 de maio, em Curitiba, no Teatro Guaíra. Então estará nos representando. Com certeza será... Vamos torcer para que seja a nossa Miss Paraná. E também é lutadora de MMA. É verdade. O vereador Nagel não quis nem bater fotos, eu e ele muito baixinho, né? Está em votação. Aprovado. Ordem do dia. Em primeira discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 1896/2017, autoria do vereador Ratinho Miguel. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos os vereadores, boa noite, Sandra. Boa noite aos professores que estão mais uma vez prestigiando a casa. Presidente, sobre o meu requerimento, sabemos que ali na Santa Rita, onde sabemos que naquele sentido ali, presidente, deparamos com a passagem do trem, em alguns momentos, havendo duas alternativas: esperar a passagem do trem ou fazer uma manobra perigosa. Sabemos que não é correto, né? Fazendo essa alteração, dará ao motorista a opção de mudar o trajeto para o viaduto Rua Professor Cleto. Creio que no horário de pico, né, no horário que o pessoal sai do serviço, às vezes se deparamos com a passagem de trem ali. Então seria viável, né, peço a ajuda dos vereadores para que seja mudado, né, que essa alteração ali, pegando o sentido do viaduto, passando por cima, que vai dar mais, digo assim, mais abertura. O pessoal que vem do trabalho ali está fazendo, né, saindo mais rápido para suas casas, para ter o atendimento de volta para o serviço mais rápido. Então eu peço a ajuda dos pares aí para que esse requerimento seja aprovado. Em discussão, vereador Sargento Orley. Vereador Ratinho, eu também fui procurado para interceder junto a seu pedido, e isso aí vai beneficiar muitos trabalhadores, haja visto que quando o trem está fazendo manobra ou coisa parecida ali, fica difícil. E eu presenciei esse problema ali, e sou favorável a esse seu requerimento. Em votação. Em votação. Em votação. Aprovado.
Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 1955-2017, autoria do vereador Alex Alves. Discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador. Boa noite a todos os nobres pares, boa noite à imprensa aqui presente, as diretoras dos colégios aqui do município de Paranaguá, a toda a população aqui presente, uma grande boa noite. Senhor presidente, esse meu requerimento é com relação ao bairro de Alexandra. O bairro de Alexandra, eu acho que todo mundo aqui conhece o bairro de Alexandra, um bairro distante aqui de Paranaguá, e que a população lá, com relação à área de posto de saúde, atendimento médico, eles precisam um pouco mais de atenção, né, do poder público aí. E muitas pessoas antigas, terceira idade, né, dizendo melhor, eles falaram para mim, relataram para mim, que na época do seu falecido pai, o posto de saúde ali do Jardim Esperança tinha ambulância ali que ficava direto ali. Alexandra ficava direto ali atendendo a população e também o posto ficava até 22, 23 horas ali atendendo a população, né? Não ficava só naquele período de horário de expediente. Isso aí ajudava muito, né? Principalmente as pessoas aí, terceira idade, né? Gestantes aí, pessoas que têm uma dificuldade de vir para cá, para Paranaguá, para ter atendimento. Então, fui procurado pelos moradores e peço aí aos nobres pares aí que me ajudem nesse requerimento, que vai ajudar não só ao bairro de Alexandra, mas sim o quilômetro 18, 19, Rio das Pedras, Colônias Morro Inglês, Maria Luísa, Santa Cruz, toda aquela região ali, vereador Nóbrega. Então, é muito importante realmente que nós ajudamos essa situação ali que está acontecendo, que muitas vezes, das 5 horas da tarde, o posto de saúde está fechando, Alexandre, segundo o relato dos moradores. Então, é muito importante que se prolongue esse atendimento ali e que fique uma ambulância ali para atender também a população, como tinha antes, presidente. Antes ficava uma ambulância pernoitando, eu sei disso porque eu fui motorista de ambulância e nós ficávamos pernoitando ali no posto, mesmo com o posto fechado, nós tínhamos lá uma salinha que nós ficava ali com o morador da região, vinha ali e solicitava, o motorista da ambulância pegava ali a pessoa, trazia para o Baduca, ou seja, por 24 horas na época, né? E se fosse muito prolongada o atendimento da pessoa ali, ele retornava para o seu posto, né? E depois voltava a pegar aquela pessoa, principalmente quando era gestante, senhora com criança, enfim, qualquer tipo de morador, né? Enfim, eu quero já agradecer de antemão aí, com certeza aí vai ser aprovado esse requerimento aí para os nobres colegas vereadores. Vereador Nagel, em discussão. Obrigado, senhor presidente. Vereador Alex, o seu requerimento é importante. Na gestão anterior, Vossa Excelência não estava aqui, mas eu já estava, presidente Marquinhos, vereador Josias, inclusive essa ambulância foi o vereador Josias que conseguiu lá para Alexandra. Eu fiz o pedido na época e em seguida ele teve a felicidade de assumir como prefeito na época, né? Imediatamente ele tomou providência de mandar essa ambulância 24 horas para lá. Felizmente depois ela não permaneceu, mas é preciso sim transformar em 24 horas. É um distrito, era distrito, agora é um bairro mais longe de Paranaguá, e o qual uma pessoa adoece ali depois desse horário, não tem como vir, tem que estar pedindo socorro para um morador que pegue seu carro e venha trazer aqui. E no mês passado nós estivemos ali inaugurando junto com o prefeito Marcelo Roque, a sala odontológica, e pudemos conversar, ele, a secretária-chefe, o secretário o Paulo, e nessa conversa ficou já acertado um estudo, sim, o prefeito tomando as providências para transformar num posto 24 horas. Eu creio que vai ter êxito, sim, esse seu requerimento. Vereador Josias. Para discutir, senhor Em presidente. discussão. Senhor presidente, é interessante o pedido do vereador Alex, até porque eu vou votar favorável também, até porque anterior à ambulância que eu destinei para lá quando fui prefeito interino, já tinha uma ambulância lá que foi indicada pelo deputado Rasca, que ficou bastante tempo lá também na Alexandre e depois também saiu de lá. Então, já tiveram duas ou três ambulâncias lá na Alexandra, e eu não sei por que não fica. É o caso do Valadares também, que também teve ambulância no Valadares e hoje também não tem. Então, eu voto favorável, vereador. Discussão, vereador Jaime. Depois a votação.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Sandra. Boa noite, os nobres vereadores. Realmente é uma tristeza até ver a situação da Alexandra, que geograficamente ela já fica desfavorável com outros bairros, né? Com relação a outros bairros, a comunidade fica desfavorável, fica isolada. E eu lembro muito bem do tempo que o postinho realmente funcionava muito bem, né? Que ele tinha ambulância, tínhamos até alguns procedimentos pequenos de cirurgia, cantoplastia, extração, né, de unha, que são essas drenagem, e hoje perdeu todas essas coisas que facilitava para os moradores e ainda perdeu a ambulância. Então, na pior das hipóteses, eu acho que tinha que voltar já urgentemente a ambulância para aquela comunidade e que fosse até às 11 horas da noite, 10 horas da noite, realmente melhoraria muito a questão da saúde daqueles moradores que faz muito tempo que estão esperando uma resposta do poder público. Muito obrigado. Em votação, e agora, justificativa de voto, vereador Tucano. Vereador Tucano. Bom, eu quero parabenizar o Alex, porque eu, quando fui diretor do transporte de saúde, a preocupação nossa lá, vereador, sempre foi essa, da Alexandra ter permanente uma ambulância lá. E nós, certas situações, a gente colocou, mas de repente mandavam tirar, não sei porquê, e a gente era obrigado a tirar por falta de ambulância na cidade. Assim ocorre também com a Ilha dos Valadares. Tem que ter uma ambulância permanente. Então, eu sou favorável, vamos lutar, eu acredito que todos os vereadores vão votar favorável, porque é de suma importância isso daí. E a demanda lá é grande, como a Ilha dos Valadares, né? Agora, recentemente, entrei com requerimento para a travessia das pessoas para cá, da Ilha dos Valadares, pessoas enfermas, pessoas com necessidade de medicamento ou de estar no hospital, e tem um decreto, já tem um decreto de 2014, que os guardas autorizam a passar. Só para concluir isso. Então, eu não sei por que carga d'água que acontece, que os guardas não respeitam, e às vezes muitas pessoas da Ilha dos Valadares querem passar a ponte para cá, porque não tem balsa meia-noite, depois da meia-noite tem maná, então não consegue, às vezes, né, para ter um medicamento. Por exemplo, tem muitas pessoas que precisam do medicamento por necessidade, e não consegue porque não tem como atravessar aqui a ponte. Então, eu voto favoravelmente, senhor. Em votação. Peço que os vereadores respeitem 1 minuto, senão a gente vai ter que abrir sessão para todos, né? Aprovado. Deu? Errou? Não, avisa então. Voto favorável do vereador Fangueiro. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 1968-2017, autoria do vereador Luizinho Maranhão. Em discussão. Para discutir, presidente. Em discussão. Esse convite aos organizadores do 9º Fórum, especialmente em função do tema, Mata Atlântica. Acho até que esse tema é em função da campanha da fraternidade, que discute os biomas do Brasil. Paranaguá é uma cidade que é muito refém dessa questão da Mata Atlântica, e muitos dos nossos investimentos são tolhidos, onde se alega desmatamento desordenado. Eu meio que discordo muito disso aí. Como o tema é muito interessante, muito importante, e vai discutir as questões econômicas também, porque nós temos que ter um crescimento sustentável, mas precisamos pensar muito em crescimento, porque o desemprego nessa cidade é absurdo, né? E a gente observa muito os nossos empresários com muita dificuldade com liberação,
e até para tirar o alvará nessa prefeitura. É uma coisa absurda, uma coisa do outro mundo. Eu costumo dizer que os empresários aqui que vêm a Paranaguá estão pedindo, por favor, posso trabalhar na sua cidade? Então vamos ouvir o que os organizadores têm e se as pessoas puderem participar do evento é muito importante, peço apoio. Gostaria, presidente, que a data fosse dia 16, se fosse possível. 16. Okay. Obrigado. Vereador Gilson. A todos e a todas, meu boa noite. Concordo com Vossa Excelência, Luizinho Maranhão. Até porque diz muito sobre Mata Atlântica, né, sobre desmatamento, quando é uma empresa. Quando é uma invasão, parece que a lei não é a mesma. E eu acho engraçado a gente poder desmatar por uma invasão desordenada, sem nenhum tipo de parâmetro legal, e quando uma empresa quer fazer o trabalho legal, aí não pode. E até algumas questões que algumas empresas que estão recolhendo impostos e tributos em cidades vizinhas e deixam todo o dinheiro da arrecadação em outros municípios, mas todo o ônus do trabalho fica em Paranaguá. Quer dizer, a gente só fica com a parte ruim. Então, eu acho que informação é a única coisa que nunca vai ser demais. Tem que discutir, temos que achar um entendimento, Câmara Municipal, Prefeitura, Ministério Público, órgãos ambientais, para que a gente possa ter um crescimento ordenado dentro dos parâmetros legais, para que a cidade não fique patinando, porque parece que entra governo, sai governo, independente de partido ou bandeira, as coisas tendem a ficar sempre travadas em Paranaguá. Então, a minha questão é como a gente vai trazer investimentos, como que nós vamos vender Paranaguá, se quando a pessoa chega em Paranaguá, ela não consegue investir em quase nada. Sou favorável. Vereador Nagel, em discussão ainda. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luizinho, parabéns pelo seu requerimento, levantando essa tese. É muito importante. Eu ontem ainda estive conversando com um empresário, ele foi na minha casa, inclusive, ele falou: Nagel, não dá mais. Eu estou indo para Pontal do Paraná. Lá eles estão recebendo os empresários aqui de Paraguai de braços abertos. Aqui, o que a gente não consegue, uma documentação, uma liberação, passa um ano e meio, e a gente não consegue muitas vezes, lá está bem mais fácil de conseguir. Então, a gente lamenta isso aí. Nós temos um empresário que ele tem uma área de 260 mil metros quadrados, limpo, ali na rua da Estrada Velha de Alexandra, e tem uma empresa de fora que quer transformar num pátio de container para trazer emprego a Paranaguá. Paz, meus senhores, faz 3 anos que ele está tentando a documentação e não consegue essa liberação. Então, temos um meio ambiente estagnado, um meio ambiente, trancado, que não vê o lado dos empresários, não vê o lado que Paranaguá tem que desenvolver. Então, hoje eu estava ali no gabinete do prefeito, aguardando a minha vez, chegou o padre Miguel, junto com o Alessandro. E nós estivemos conversando, e ele estava ponderando algumas coisas, eu falei assim, nós temos que conversar com o prefeito e conscientizar a população no estudo, para mostrar à população o preço alto que nós estamos pagando, por Paranaguá ser visado como uma mata atlântica, uma mata de proteção, que não pode haver desmatamento. Então, tem que realmente conclamar a população, pessoas técnicas, conversar, conscientizar, chegar a um acordo, para que as nossas empresas não vá embora daqui e o nosso filho perca o direito do seu trabalho. Em votação? Aprovado.
Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 1979/2017, autoria do vereador Carlos Fangueiro. Para discutir. Em discussão, vereador. Primeiramente, meu boa noite a todos os presentes, senhores vereadores, vereadora Sandra Dorinho, minhas colegas professoras, diretoras, que sempre estão adornando a Câmara Municipal com a sua presença. Eu quero hoje fazer uma referência ao requerimento que é de suma importância, principalmente para os educadores que estão aqui, mas eu quero fazer uma menção bem claro que o que eu vou discutir não tem nada a ver com esta gestão, são providências que foram tomadas nas gestões anteriores, e a gente, fazendo parte da Comissão da Educação, indo em loco, em visita nas escolas, a gente verificou a procedência cabível que deveria ser feita sobre isso, porque em relação ao material didático que está sendo dado aos alunos. Senhor presidente, senhores presentes, como todos sabem, para quem já foi diretor, todos os anos o governo federal estabelece para todas as escolas a doação do livro didático para o aluno usar. Isso daí é feito num processo bem democrático, vem diversas editoras, diversos invólucros para ser analisados. Então, a escola tem autonomia pelo seu livro didático. Eu costumava fazer assim, por exemplo, quem tem um processo de responsabilidade sobre isso, eu acho que tem que verificar o plano político-pedagógico da escola, o regimento escolar, para depois decidir sobre o seu livro. É isso que a gente fazia. O livro é enriquecedor, para quem sabe escolher o livro, eu acho que tem cabimento a escolha do livro, sem ter a necessidade de adicionar um outro livro para a aprendizagem. Então, a referência que eu faço quanto ao livro do CEF, eu vejo uma questão desnecessária, porque, lógico que é válido, todo material que adicione reforço para a aprendizagem é válido, mas quando isso aí condiz em custos, e um custo muito alto, eu acho que nós devemos verificar se realmente tem necessidade de implantação disso daí. Passando por algumas escolas, tive a oportunidade de verificar que tem gente que não usa o livro do CEF ou não usa o livro didático, ou usam concomitante os dois livros. Perguntei o porquê que não fazem uso. Muitos professores, aliás, em duas escolas que eu fui, eu vi as caixas adicionadas num canto lá, perguntei por que não uso. Mas os professores não usam o livro didático. Daí fui numa outra escola, pedi ao professor, dá para o senhor fazer uma referência na Câmara a respeito do livro didático, que a gente não sabe se usa um ou se usa outro. Alguns preferem usar o livro do CEF porque é mais fácil. O livro didático é mais difícil. Tá? Eu tive a oportunidade de verificar, não em loco, mas abri algumas páginas e verifiquei que os conteúdos não condizem um com o outro. Não devia de ser o mesmo conteúdo, já que é um material de reforço. Como diz o próprio livro, Sistema Educacional da Família Educacional, CEF, né? Então, eu acredito que esse livro seria para adicionar um aprendizado em casa, junto com a família, um acompanhamento de tarefa dos pais com os filhos, né? Talvez até eu acredito que possa ter. Eu não vou dizer que não possa. Eu não sou, assim, não quero aqui com a minha referência dizer que sou contra isso. Eu só sou contra ao custo que isso daí gera ao município. Vocês vejam bem que foi feito para 2 anos um contrato com esse livro, custa por ano R$ 4.407.782. Então, por 2 anos, dá 9 milhões e pouco. E nesse contrato que foi firmado anteriormente, ainda consta um adicional de 520 mil. Eu acho que para o município, por ser um material de apoio, é muito caro. Se você for hoje comprar um material, qualquer material de apoio, não custa isso. Só para vocês saberem, o que vem no invólucro, vem uma pasta, vem uma agenda, vem uma caixinha de lápis e vem os mapas. A caixinha de lápis não vem, vem os mapas que eu vi. Então, eu acho que isso não condiz com a realidade dos alunos. Para um bom professor que segue o seu planejamento, ele vai fazer o seu trabalho com o livro adotado pelo governo. Nós temos dois cursos com educação, o livro didático e o livro do CEF. Eu acho que não há sentido por causa disso, né? Um bom professor que dá uma boa aula, que instrui seus alunos, eu acho que
não precisa de um material desse para servir como apoio. Eu ontem fui numa escola, fiquei assim, boquiaberto, de ver a organização e a ordem. Inclusive, a compra de material didático para que os alunos fossem alfabetizados, todo o material comprado com o PDDE. Então, eu disse, isso aqui é administração, é gestão. Ela disse, eu não preciso do livro do CEP para alfabetizar. Eu tenho material didático enriquecedor. Então, gente, só queria fazer uma referência e algumas perguntas quanto ao meu requerimento para colher de vocês uma conscientização a respeito, para ver se aprovam ou não a minha ideia, né? Eu queria fazer a pergunta seguinte. Por que foi implantado no sistema educacional um livro de apoio, sendo que o próprio livro didático fornecido pelo governo federal oferece, além dos conteúdos, atividades para a complementação do aprendizado e também oferece recursos individuais que permitem ao aluno entendimento sobre a matéria discutida? No planejamento da escola, constam atividades oriundas dos livros adotados, uma vez que os conteúdos entre os mesmos são divergentes? Há um acompanhamento pela Secretaria... Só para concluir, senhor presidente. Há um acompanhamento pela Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral para investigar se realmente os dois livros são usados concomitantes? Existe realmente uma participação efetiva da família em relação às atividades do CEF? Do que se trata o aditivo adicional no contrato no valor de R$ 520 mil? É viável ao município a continuidade da utilização do CEF pelas escolas, uma vez que existe livro didático que pode dar a estrutura pedagógica necessária aos alunos? Conclua, vereador. Então, eu faço essas perguntas e me deixo a cargo do povo, das escolas, dos diretores, para ver se realmente é viável. Eu não sou contra. Se for para enriquecer o aprendizado, tudo é válido. Porém, eu faço referência ao custo que se torna muito alto para a comunidade, que deveria ser investido esse valor em outras necessidades mais prementes que a educação precisa. Conclua, vereador. Só para deixar claro, acho que tem muitos pedidos de informação e quando o vereador receber, que traga também a essa casa, né? Fez o pedido, falou aqui, depois traga também a resposta para que todos fiquem sabendo, porque até para ter uma melhor informação. E o vereador está aqui para fazer esse pedido, para ter esclarecimento. Importante, ok, isso é importante porque a gente fala uma coisa aqui e depois não traz a resposta. Então a gente tem que esclarecer e perguntar, esclarecer bem isso. Vereador Gilson. Depois, vereador Nilo. É como o professor mesmo disse. Gestão. Vamos pensar, por isso que eu vou bater mais uma vez na questão de tecnologia, que eu acho que tecnologia não tem como barrar a tecnologia. Vamos lá. Quase 20 milhões em 4 anos. A gente poderia entrar em programas do governo federal, da escola digital, a gente poderia modernizar toda a nossa infraestrutura, porque hoje nós temos as mídias digitais, que eu acho que num curto prazo seria muito mais econômico, como a gente já vê outros grandes municípios investindo na informatização das escolas, das salas, tablet para os alunos, e deixam até o aprendizado melhor. Em algumas cidades a gente teve até um aumento considerável do IDEB por causa da interação com os alunos, com tecnologia. A aula fica melhor, fica mais divertida, é mais fácil a interação com as crianças, porque hoje você vai pegar uma criança de 1, 2 anos, ela já está com o celular na mão. Então, o livro sempre vai ser o livro, é clássico, sempre. Eu prefiro ler no livro do que no celular. Só que é uma maneira de deixar mais econômico, porque uma infraestrutura, quase 20 milhões em 4 anos, você poderia equipar as salas com tecnologia. E isso, em curto prazo, seria muito mais barato. Porque um tablet, você consegue trocar a mídia. Um livro, você não consegue trocar as páginas. Então, além de tudo, que isso é uma coisa que ninguém vai conseguir barrar no futuro, né? Assim como alguns jornais já deixaram de ser publicados em mídia impressa, os livros, grandes editoras já estão publicando só pela internet. E volta na gestão. É muito mais fácil você gerir um investimento que você pode fazer a manutenção dele com custos menores ao longo dos anos, do que investir num material que não é usado, que depois de comprado não pode ser trocado, que talvez não tenha participação dos próprios professores na aquisição daquele material,
que são eles que vão usar, é a ferramenta de trabalho do professor, e depois de comprado e não usado, literalmente é dinheiro jogado fora. Que fique bem claro que isso não tem a ver com a atual gestão, mas a pergunta tem que ser feita na atual gestão. Então, o que pode ser feito para otimizar esse dinheiro? Como nós podemos ter um melhor uso do dinheiro voltado para a educação? Então, essas indagações que o professor fez, né, o excelentíssimo vereador Carlos Fangueiro, é nobre. E todo mundo quer saber por que na gestão, né, às vezes se paga mais caro para um serviço pior. E é isso que tem que acabar. Nós temos que ter um investimento justo e um serviço melhor. Porque com quase 20 milhões, eu acho que nós teríamos todas as escolas aqui com mais alto grau de modernidade do Paraná. Sou favorável. Oh, nossa, 3 minutos. Vereador Nilo. Cravou, hein? Pô, esse cravou. Esse não precisa nem olhar para o cronômetro. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos os nobres, boa noite, vereadora Sandra, e ao público presente, aos internautas. Professor, vereador Carlos Fangueiro, a sua ideia e o seu pedido da redução e análise desses livros, se estão ou não sendo utilizados nas escolas, é fantástica. Acredito que vem numa boa hora, porque nós temos agora somente 7 meses para brigar e dizer não ao projeto, porque esse projeto foi aprovado na licitação 078 de 2014, no contrato 257 de 2015, por 4 milhões e 400, e já está o segundo ano, e tem um aditivo, sim, e não de 500 mil, mas 631 e 13, 11,8%, e ele tem vigência até 17/12/2017. Então, essa preocupação é muito importante, porque se os diretores, as escolas, não estão sendo consultadas da eficiência deste livro, é um dinheiro e um desperdício, como disse o vereador Gilson. Porque buscar esse dinheiro para readequação das escolas, as reformas das escolas e outras aplicações para o aluno é muito importante. Só que, muito claro, licitação de 2014, contrato de 2015, aditivo de 2016. Conversando hoje com a secretária de Educação, ela me deixou bem claro que todos os contratos em andamento do município, todos na pasta dela, estão sendo revisados. Todos, porque o 2017 também pagará 4 milhões, porque é um contrato que ela pegou em andamento, e é um contrato que tem que ser estudado e tem que ser levado à base das direções das escolas, que se não tivesse sendo efetivo para o aluno, não merece estar em nosso município. E é caro. Então, só vocês, diretores, que estão aí no comando das nossas escolas, é que poderão ajudar o executivo a decidir sim ou não pelo contrato. Então, votarei favorável. Em votação. Justificativa de voto, vereador Sargento Orley. Professor Carlos Fangueiro, nós estivemos conversando hoje à tarde. Eu sou inteiramente favorável a esse seu requerimento, visto que é um gasto desnecessário. O livro que já vem do governo federal, por que nós vamos ter mais esse gasto? Vamos sobreviver com esse gasto até 2017, mas eu espero que os professores, as diretoras e todos nós aqui da Câmara dos Vereadores, junto com o Executivo, podemos terminar esse gasto aí, porque para mim é desnecessário. Tem professor que vai usar, tem professor que não, então fica aquela salada. Então vamos lutar, professores, diretoras, junto conosco aqui com os vereadores, para que nós possamos sanar esse problema e não ter mais esses 4 milhões de gastos para 2018 em diante. Em votação. Justificativa de voto, vereador Adriano Ramos.
Boa noite, vereadores, vereadora Sandorinho. Boa noite, população presente, a imprensa, os internautas, especialmente os nossos mestres que estão aqui hoje no plenário. Presidente, eu não sei afirmar nesta noite se é um gasto desnecessário ou não. Eu não sei. Eu não sou da área. Quem é da área está aqui, na nossa frente. Por isso que o professor Carlos Fangueiro trouxe esse assunto nessa noite. Parabéns, professor, pela preocupação. E eu gostei demais dessa pergunta ao Poder Executivo, se é viável ao município a continuidade da utilização do CEF pelas escolas, uma vez que existe um livro didático que pode dar a estrutura pedagógica necessária aos alunos. Eu não sei, mas eu acho que a prefeitura, já com esse comando novo, eu tenho visto assim muito boa vontade, né, do Poder Executivo, eu acredito que quem deve ser consultado está aqui, para dizer, sim, é bom, não é, porque eu também, da mesma forma que o professor Carlos Fangueiro, fui visitar uma escola e esse material estava sem utilidade. Então, eu acredito que o Poder Executivo deveria, fica a sugestão, para poder consultar quem entende da educação, como o professor Carlos Fangueiro, que entende muito, e as nossas queridas diretoras estão aqui, professoras. Em votação. Justificativa de voto, vereador Tiago Cutz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares e todos os presentes e quem está nos assistindo online. Compreendo sua preocupação, professor, é totalmente válida e acredito que o nosso colega vereador Gilson, ele deu uma saída muito mais viável e acredito que aos olhos das nossas crianças atraente, né? O investimento, quem sabe, desses valores em mídias digitais, né? Que são muito mais didáticas, não diria muito mais didáticas, mas são mais atrativas às crianças de hoje, não é verdade? Então, eu acredito que cabe sim a nossa verificação e, quem sabe, a sugestão para o investimento desse valor em uma metodologia diferente de ensino que tenho certeza que irá agradar também as professoras, diretoras e todos que educam as nossas crianças no nosso município. Favorável, meu voto, professor. Aprovado. Em discussão em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 1987/2017, autoria do vereador Nóbrega. Discutir, senhor presidente. Em discussão. Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, vereadora Sandra Dorinho, a todos que aqui estão, professoras, diretoras, obrigado por vocês estarem aqui, a Guarda Municipal, inclusive, e o tema hoje foi até bom, com relação ao ambiental, nós estamos com problemas aí, muitas vezes de aterros clandestinos, e essa semana eu me deparei com uma situação ali no Jardim Samambaia, próximo ali, Conjunto Casas da Família, quem não conhece, bem de frente ao campo de Samambaia, e tem um rio que passa ali, sentido Curitiba, quem vem de Curitiba virou ali a primeira Júlio Grotti Elias, à direita, a primeira ruazinha do lado direito, no final dela tem um verdadeiro lixão, e eu achei sem querer, nem os vizinhos sabiam, mas estão dominando o rio ali, a gente pede a alerta dos órgãos ambientais e entrar com atenção nesses bairros também. Então eles estão adentrando nesses rios aí, são caçambas que eles estão jogando, os vizinhos agora, eu pedi apoio para descobrir qual caminhão que está fazendo aquilo ali, e essa fiscalização, Sargento Olhei, é fundamental para a nossa cidade, sempre tomar muito cuidado nisso aí. São por algumas áreas, muitas vezes, não tem uma fiscalização, o próprio morador, ele pode sim ver isso aí, porque está juntando, além de mosquito, vários outros animais, eles podem estar nessas casas também. Então, teve reclamações de vizinhos aí, e é vergonhoso. Então, a gente tem que tomar uma providência e verificar, junto ao órgão ambiental, que medida tomar, quais essas pessoas, quem que está fazendo isso aí irregularmente. Então, peço o apoio dos nobres vereadores e até mesmo a atenção dos senhores também para essa causa aí. Em votação. Desculpe, ele está reiniciando. Reiniciando. Não. Ali travou na última votação. Pode? Não, agora é justificativa.
Justificativa de voto. Vereador Nóbrega, é válido o seu requerimento e só vai uma observação. Eu conheço ali na rua Júlio Cotelias, mas essa fiscalização ela tem que ser mais acentuada, porque tem ali na Júlio Cotelias, tem aqui na Domingos Peneda, próximo da Igreja Católica, e tem vários pontos, vários lugares, está faltando as caçambas, não sei, tem que... Vossa Excelência já fez o requerimento, podia então conversar com o secretário do Meio Ambiente para ver o que está acontecendo com essas caçambas. Elas foram retiradas e não está sendo colocada. A população chega ali, não tem onde jogar, joga no terreno, fica aberto ali. Então os animais reviram aquele lixo e fica uma coisa horrível. Quando tem a caçamba, fica mais fácil, as pessoas vão lá e depositam dentro da caçamba. Mas eu estou estranhando que tem vários lugares que tiraram as caçambas e não colocaram mais. Então está virando um verdadeiro lixão novamente nos pontos estratégicos da cidade. Está em votação. Justificativa de voto, vereador Carlos Fangueiro. Vereador Fangueiro. Sim. Nóbrega, eu acho muito válido a tua intenção de querer solucionar um problema que é da cidade inteira, né? Não se formou lixão só nesse lugar. A cidade inteira está infestada por lixões, né? A prefeitura tem que tomar uma alternativa, ou compra para cada bairro caçambas, ou temos que conclamar a população através da imprensa, fazer programas especiais de conscientização sobre educação sobre o lixo, porque é difícil você manter uma cidade limpa. Onde eu moro, todos os dias, tiro o lixo, no dia seguinte tem lixo no mesmo local. Então, como é que nós vamos fazer para conscientizar esse povo a respeito disso? Eu acho que temos que apelar para a Inquisição, manter multar realmente aquele que joga, porque senão não vamos arrumar essa cidade. Porque quanto à questão da conscientização, está difícil da gente ter resultado. Vereador Tiago Cutts. Senhor presidente, essa questão do lixo é extremamente complicada na nossa cidade, é crônico, é difícil. Eu mesmo vejo diariamente a questão ali na Samuel Pires de Melo, a Rua das Jaqueiras. O município, né, a administração pública limpa num dia, não dá 2 dias, a população joga lixo novamente. E o pior de tudo é que o lixo que é jogado ali é aquele que o lixeiro pega na frente da casa das pessoas. Não é nem aquele entulho que a pessoa não consegue jogar, às vezes tem que contratar uma caçamba, ou não tem o dinheiro, ou não pensa, não planeja em chamar os seus vizinhos e contratarem uma caçamba. O pior de tudo é o lixo que o lixeiro pega na frente da casa das pessoas. Eu não sei se é um prazer, qual é a situação que faz com que a pessoa pegue a sua sacola de lixo que o lixeiro pega na frente da sua casa e ela, sei lá, ande 100, 50 metros para jogar em um local inadequado. Depois os animais rasgam e vira uma bagunça na cidade inteira. Vereador Ratinho. Justificado, presidente. Justificativo. Vou pegar um pouquinho do gancho do Fangueiro e do Tiago, Gilson. O engraçado é que às vezes a caçamba está no lugar, né, e a pessoa tem coragem de jogar o lixo fora da caçamba, né? Passei 2 vezes no bairro, eu peguei lixo de fora da caçamba e joguei dentro da caçamba. No outro dia a caçamba estava lá e a mesma coisa. Então fica difícil, né, Gilson, essa situação, né, que nem o Fangueiro falou, é multar e pronto, acabou. Se doa no bolso de quem está fazendo essas coisas, porque senão a cidade de Paranaguá nunca vai ficar limpa. Então eu acho que eu sou dessa opinião e vou votar favorável. Em votação. Em votação. Aprovado.
Em discussão e votação, o requerimento... Não. Vereador que não conseguir votar, é só falar... Oi? Uhum. Agora abre. Abriu? É com o dedo fino. Deu? Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 1991/2017, autoria do vereador Adriano Ramos. Para discutir, presidente. Discussão. Obrigado. Agora deu. Obrigado. Presidente, o nosso requerimento, nós estamos solicitando informações do Poder Executivo sobre o processo de contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de reposição genuína, primeira linha, dos veículos oficiais frota das Secretarias Municipais de Paranaguá. Esse contrato seria por 12 meses, com abertura prevista para o dia 23/5. O que chama atenção, presidente, é que o valor dessa manutenção é de R$ 7.779.818,92. Então, nós gostaríamos de saber, presidente, qual a frota que o município possui hoje, solicitando a cópia do documento, de todos os documentos, e qual a lotação de cada veículo. Então, como eu disse, o que me chamou a atenção foi, o que eu não consigo compreender, é que o valor da manutenção, valor máximo, é claro, ele chama muito a atenção porque é muito alto, porque eu acredito que com esse valor de 7.700.000, de repente a prefeitura poderia renovar a frota. Eu fiz um cálculo aqui de uns veículos que poderia ser comprado, eu poderia comprar 200 veículos novos. Então são 7.700.000 para gastar com manutenção durante um período de 12 meses. Então, senhor presidente, nós gostaríamos de que a prefeitura pudesse nos responder e, claro, se possível, né? Claro que é dia 23 já é o processo licitatório, mas me chamou muito a atenção o valor. Precisa de um contrato de manutenção, é necessário que exista um contrato, mas 7.700.000 para poder manter a frota só em manutenção, o valor realmente é muito alto. Dá para comprar, como disse, 200 veículos novos, né, para o Poder Executivo. Então, é isso que eu tinha, presidente. Obrigado. Vereador Tiago Cutts. Vereador Nilo e vereador Edu. Tiago Cutts, Nilo e Edu. Senhor presidente, eu só... Essa questão do valor, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que o valor total não é que ele vai ser gasto, ele vai ficar disponível para a manutenção. Então, se os veículos estragarem e eles forem enviados para manutenção, vai ter um custo que foi pré-especificado através dessa licitação. Caso os veículos não estraguem, o que é impossível que aconteça, pelo menos eu acredito, todos os veículos estragarem, o valor total da licitação não vai ser atingido. Outra questão é que, até onde eu sei, nós não recebemos nenhum pedido do Poder Executivo de abertura de crédito, né, adicional, seja por anulação parcial, total, por excesso de arrecadação, qualquer outro tipo de modalidade que explica o porquê da abertura de crédito e da onde vai sair o valor para cobrir aquele crédito que foi aberto. Sendo assim, esse valor já estava previsto para a manutenção no ano passado. Foi votado na legislatura passada. E, inclusive, o propositor da matéria votou, estava presente. Então, por que ano passado existiu, mas não existia nenhum tipo de estranheza em relação a esses valores, e por que agora existe? E eu acho que o papel do vereador, acho não, tenho certeza absoluta, inclusive isso está na legislação, é fiscalizar, e a fiscalização efetiva vai ser no momento que o edital for, a empresa ganhar essa licitação, e a gente tiver acesso
as faturas, tiver acesso a quantos veículos foram encaminhados para manutenção, porque aí também abre um espaço, uma brecha para talvez possíveis situações adversas. E a fiscalização efetiva ocorre aí, nesse momento, na fiscalização, na prestação de serviço. Agora, eu vou votar favoravelmente. Não tem nada assim de absurdo, mas é essa questão que eu não entendi de ano passado não era um problema, hoje é um problema. Não entendi essa questão. E não vejo problema a princípio, como eu falei, as dotações orçamentárias já estão especificadas para isso. Não foi pedido abertura de crédito, não foi tirado dinheiro de um lado ou do outro para que se fosse realizada essa licitação. O valor está lá, está guardadinho e a questão agora é fiscalizar depois que o contrato for firmado, for fechado com a empresa. Mas eu voto favoravelmente, senhor presidente. Vereador Nilo. Para discutir, presidente. Em discussão. Vereador Adriano, parabéns pela sua iniciativa. Vou votar contra, tá, o seu requerimento, porque assim, ó, fazendo uma conta simples, o senhor falou 7 vezes o valor de 7 milhões. 7. Somente agora no seu discurso de apresentação do requerimento. A sua preocupação é tão grande, que eu vi que, acho que a gente não foi estudado, nós não vimos os 6 lotes que estão explícitos no site da prefeitura. São 64 páginas. 64 páginas, 7 milhões, uma frota de 294 veículos, onde existem tratores, ônibus, vans, motocicletas, caminhões, ambulâncias. Acabei de conversar com o vereador Tucano, o vereador Nóbrega, que é da segurança, da saúde, que conhece muito bem a falta que faz a manutenção desses veículos. Fiz uma conta simples aqui. Acredito que 294 veículos é registro de preço. O vereador Tiago Cutz deixou bem claro. Registro de preço não quer dizer que gastem na totalidade. Se chegar lá uma empresa de manutenção e colocar R$1 milhão para manutenção de 12 meses, só vai ser pago pelo município o valor que for gasto. Então, assim, ó, está bem específico as peças que estão nessa licitação. Mas fiz uma conta simples, vereador Adriano. 7 milhões e 800 dividido por 12 meses, dão 650 mil reais por mês. Dividido por 294 veículos da frota, uma média de R$ 2.211 por veículo. Acredito que não compra uma concha de pá. R$ 2.211. Acredito que não compre nenhuma correia dentada ou faça uma manutenção interna de um veículo. Agora, me espanta que quando o senhor pede os 294 documentos dos veículos, tá, para saber exatamente onde vai ser aplicado, onde vai ser executado essa manutenção, não vejo a ligação da cópia do documento com a manutenção. Então, vou votar contra. Tá? Acredito que, se olharmos o que a população toda tem, está no site da prefeitura, está público o documento, e registro de preço, não se usa 7 milhões, como estão dizendo nas redes sociais, compra-se uma frota nova. Com R$ 2.211 não compra nenhuma moto. Tá? Vereador Edu. Senhor presidente, colegas vereadores, população. Senhor presidente, eu acho que está havendo uma distorção aí, talvez, no entendimento com relação a esse processo licitatório 6328 de 2017, pelo seguinte: esse aviso de pregão, ele está dividido em 2 partes, que é a parte do processo 014, que é o pregão eletrônico, e o registro de preço. Eu estou acompanhando, deixar claro para os colegas vereadores, estou acompanhando de perto esse processo licitatório, né? E as dúvidas que pairam, a preocupação, logicamente, do colega vereador Adriano é válida sim, mas no meu entendimento, respeitando a opinião dele, mas no meu entendimento, o momento para se levantar essas dúvidas não é agora. Primeiro, por quê? Por que eu tenho essa linha de raciocínio?
Porque nós temos que ver primeiro quem é que vai ganhar. A empresa que vai ser a vencedora desse processo licitatório, o valor que ela vai ganhar esse processo licitatório começa-se com o valor de R$ 7.779.818,92. Isso não quer dizer que será esse valor, como foi citado aí como exemplo. Pode ser que são 6 lotes. Nem todas, os lotes não serão ganhos por uma só, com certeza, né? E cada lote terá um determinado valor. Então eu vejo que, mesmo tendo essa preocupação com o dinheiro público, que deve ter, que é a nossa função nessa casa, vereador Nagel, mas o momento não é agora. Então, conforme foi citado no requerimento do vereador, quantidade de veículos, são 294 veículos, mandar a documentação, enfim, são situações que, me desculpe, é o meu entendimento, vereador, mas parece que é um engessamento, tanta coisa que nós temos que fazer, que a prefeitura tem que fazer, né? E diga-se de passagem, né, as mudanças que ocorreram na administração do Edson, dos 2 últimos anos, a postura que esta administração está gerindo, principalmente no setor da garagem, lá onde saem os documentos para a manutenção dos veículos, é muito rigorosa. Não tem mais, não tem. É muito rigorosa. Acabou aquela farra, aquela roubalheira que tinha em administrações passadas. Só para os senhores saberem, a questão do combustível. O prefeito está municiando aí, buscando documentos. Só para encerrar, senhor presidente. Com relação ao combustível que era utilizado, que era liberado pela secretaria, a fiscalização, a postura que está sendo tomada, senhor presidente, com relação ao controle, é muito rígido. Conclua. Então, eu vejo que, nesse momento, eu vou seguir o vereador, o nosso líder, e votarei contrário, senhor presidente. Ok. Em votação. Não, já foi os 3 vereadores, já teve o autor e 3 vereadores. Agora, justificativa de voto. Vereador Gilson. Olha, Vereador eu Gilson. acho louvável, acho que tem que fiscalizar mesmo. Na verdade, essa manutenção não é para 12 meses, eu acredito que seja para 5 anos. Né? A gestão passada, mas que não teve manutenção, e a gente vive isso, e a gente vive isso agora, né, com a falta de manutenção, mas eu acho que, como foi falado aqui, eu voto favorável a um pedido de informação, acho um exagero também todas as cópias dos documentos, mas a preocupação é outra. A preocupação é se a peça que vai ser usada, pelo que vai ser comprado, vai ser genuína, que é uma peça original, que é diferente de uma peça porcaria que coloca e estraga de volta. Então, é o valor da peça. E valor de peça de veículo pesado é caro. Quem já foi numa concessionária e trocou peça de carro, sabe que é uma facada. Então é o seguinte, eu tenho a preocupação se a peça que vai estar lá é genuína, original, e não é barato. Outra, a manutenção dos veículos, só para concluir, senhor presidente, a manutenção dos veículos e o cuidado que cada funcionário usa o veículo. A rigorosidade tem que estar no controle de quem usa o veículo. O cara sai com o veículo, não cuidou, a responsabilidade é dele e o custo tinha que ser dele também. Obrigado. Vereador Luizinho Maranhão. Não? Não, tem o vereador Tucano e depois o vereador Tucano, vereador Nagel, vereador Fangueiro. Vereador Tucano. Senhores vereadores, nós que já trabalhamos com frotas, a preocupação é grande, viu, ilustre vereador? Porque a manutenção é importante. Na minha época que eu estava lá, a gente levava 120 pessoas diariamente. Hoje diminuiu por falta de manutenção. Sabe? Então, a preocupação é grande, principalmente na área de saúde. Quando aí se envolve maquinário pesado, né, que vai ter um gasto mesmo. Então, eu até
concordo com o ilustre vereador Cutts, porque ele mesmo explicou que não é gasto todo o dinheiro. O dinheiro ele é uma cota para ser usado. Para ser usado. Não é quer dizer que vai gastar todo o dinheiro, né? Então, a preocupação minha, claro que eu vou votar favorável, até, ilustre vereador Adriano, eu vou votar favorável, porque eu acho que nós temos que pedir informação. Nós temos que pedir informação. Mas que eu, particularmente, ao contrário da situação, porque se ficar sem a manutenção, já está complicado hoje. Se a gente não ter manutenção, agora mesmo nós discutimos sobre a Alexandra, sobre falta de veículo na Alexandra, Valadares, e nós vamos ter um processo muito longo e a população é que perde com isso. Conclua. Obrigado. Vereador Nagel. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ouvindo bem a palavra do vereador Nilo, a palavra do vereador Edu, é só uma observação. Nós não podemos sofrer por antecipação. Eu acho que não aconteceu ainda a licitação. Eu acho que o nosso dever é fiscalizar. Então, deixa acontecer quem vai ganhar, e depois que ganhar a licitação, é dever nosso, sim, de estar acompanhando sim. Agora, como disse o vereador Edu, nós temos que tomar o cuidado, que nós temos que fiscalizar, mas também temos que ter o cuidado se nós não estamos querendo engessar o prefeito, não deixar o prefeito trabalhar. Isso aconteceu em outras gestões anteriores, isso não é bom, não é salutar. É bom acompanhar, é bom fiscalizar, mas ver se não é um cuidado excessivo que está engessando a administração. Vereador Carlos Fangueiro. Eu só quero fazer uma referência. Lógico, é óbvio que precisa de manutenção, né? Eu tenho uma observação dos dois lados, quanto ao lado que o vereador Nilo ponderou, quanto ao que o vereador Adriano também está expondo. Lógico que nós queremos saber como que vai ser, quanto que vai custar. Existe essa preocupação. É um valor estimado, lógico, mas a partir do momento que existe alguma dúvida, nós temos que pedir os pormenores, para verificar se realmente é viável ou não a descrição do valor dessa verba. Por outro lado, eu vejo o seguinte, 294 carros. Hoje, se você for pedir em qualquer secretaria o número de carros, a maior parte está sucateada. Não tem mais conserto. Eu mesmo fui pedir um veículo uma vez por semana para levar os velhinhos do asilo que precisam fazer os exames. Não tem, porque nós só temos um carro. Não tem, porque nós só temos 2 carros. Então, não adianta gastar um valor exorbitante desse para manutenção, quando você precisa, não tem. Então, eu voto a favor. Vereador Nóbrega. Adriano, é válido demais essa sua informação aí, com certeza. Quem passou de frente ao Aeroparque sabe muito bem que tinha um ônibus lá abandonado, sem uma roda, fazia um século. Acredito que esses valores, vai ser gasto, sim. As peças já estão no edital. É original. Tem que fiscalizar agora para ver se vão colocar o original mesmo desse valor. E também, independente de qualquer frota, assim como nós passamos na Guarda Municipal, sabem muito bem essa falta de veículos aí rodando, que esse dinheiro seja aplicado corretamente, que nós não passamos isso aí, professor Carlos Fangueiro. Quando precisar de um veículo, atendam, que sejam gastos justamente, e não passamos vergonha aí. Acredito que é cedo, sim, mas é preocupante. Eu sou favorável, com certeza, mas é algo que tem que funcionar. Se vai gastar esse valor, mas que funcione, que não tenha nenhum problema com veículos daqui para frente. Vereador Jaime. Obrigado, presidente. Além de técnico de enfermagem, também sou técnico de segurança, então eu prezo muito pela questão da segurança. Eu acho que todo o dinheiro que é gasto em segurança garante a saúde do trabalhador, a saúde daqueles que estão dentro dos veículos. E eu acho que tem que oferecer o melhor que tem para nossos munícipes. Discordo da fala do vereador Nagel quando fala que engessa, porque eu acho que não engessa, é só um pedido de informação, apenas, né, talvez nós estejamos até fazendo uma tempestade num copo d'água,
Acho que é importante esse pedido de informação. E sobre o que o Nilo falou, que seria 2.000 e pouquinhos reais por mês, né, por cada frota, por cada veículo. Então, seria um azar muito grande, né, que todo mês esses veículos dessem um problema. Então, seria, assim, muito azar do município, que pode acontecer. E sobre só para finalizar, conclua. sobre o Adriano Ramos, na época, ele votou contra o orçamento, eu lembro a informação, né? Então, ele votou contra, só para justificar. Muito obrigado. Vereador Sargento Orley. Concluindo as vossas falas aí, eu creio que a fiscalização vem depois. Saiu a licitação, o Nóbrega sabe, todos, eu trabalhei 25 anos na Polícia Militar, fazer manutenção de veículos é muito caro. Imagine uma retroescavadeira, uma pá, veículos pesados, aí nem se fala. Foi um veículo pequeno que for uma manutenção, uma retro, uma pá, um caminhão, vai triplicar o valor. Então a manutenção é muito cara, mas cabe nos fazer a fiscalização depois. Obrigado. Em votação. Vereador Fábio Santos, Tiago Cutts. Quem? Vereador Valdir Leite. Tiago Cutts, desculpa. Favorável. Rejeitado. E também explicar, acho que nós temos o observatório, né? Aqui que deve estar acompanhando isso também, deve estar acompanhando de perto, né? Mas se tivesse também acho que tudo que é tipo de licitação, eles estão acompanhando, e falar que eles estarão aqui dia 18. Dia 18 estará aqui o observatório, né? Para que possa também falar e até esclarecer algumas coisas que eles já estão, né, tanto Se for sobre o assunto, nós encerramos. Sim. Vale. Vossa Excelência comentou sobre o assunto. Estou comentando agora que o Vossa Excelência comentou também que tem o direito de comentar. Presidente, tem que urgentemente modificar o regimento interno nas discussões. Ótimo, é isso. Tem que mudar porque Vossa Excelência já foi oposição do prefeito Baca. Sabe que as minorias acabam calando as minorias. Está sendo cerceado aqui? Estou porque... Agora? Não, da seguinte forma, deixa eu lhe falar com Vossa Excelência, deixa eu lhe falar. Que é muito fácil hoje estar de um lado, quem está do outro. Eu dou direito a todos, então eu sei que dá direito a todos, mas eu estou dizendo do regimento. Estou dizendo de Vossa Excelência. Obrigado. Que o regimento, ele acabou com o debate. Por isso que nós precisamos... Acabou com o debate. Eu acho que aqui é uma casa de debate, eu teria que ter direito aos meus argumentos, né, de quem pôde falar depois do que esse vereador, e eu não tenho por conta do regimento. E eu dei esse direito... Foi um acordo aqui, mas eu acho que tem que mudar o regimento interno para que as minorias, e eu me considero minoria nesta casa, possa ter o direito também depois de fazer suas justificativas, que eu só anotei, mas não posso falar. Mas nós estávamos dando isso. O autor teria direito à justificativa, mas de tanta gente falar aqui, nada foi cumprido. Então, mas nada foi cumprido. Então, eu quero que o senhor entenda e que o senhor apareça nas reuniões terças e quintas às 18 horas. Uma vez, para pelo menos todos, que estejam todos, para que a gente possa discutir pelo menos o regimento. Quinta-feira, às 18 horas, agora. Ok? Ok. O professor Fangueiro e com contribuição dos demais vereadores já estão vendo essa questão de mudanças para melhorar o diálogo, a discussão, o debate. Então, e eu também faço o convite para o nosso nobre e caro
vereador Adriano para que ele compareça às reuniões que nós realizamos, mas vamos fazer específica agora. todas antecedendo as sessões, as terças e Mas quintas. quinta-feira específica Nós discutimos pro- isso pro nas regimento, sessões. ok? Quinta específica para o regimento, ok? Pronto, para a gente... Sim, fala aí, vereador. Na verdade, eu tenho que defender até que o senhor tem sido democrático com a gente mesmo. Muito obrigado. Né? Tem sido democrático, tem dado liberdade para a gente conversar e discutir tudo antes. Mas, realmente, o regimento interno amarra nessas falas. E não é culpa sua. Não, e não é culpa sua. É uma herança que vem. E o que a gente quer é tornar mais democrático Bem isso. mais certo? democrático, isso mesmo. E nós não podemos, nós temos que até repudiar as coisas que estão querendo vir para querer atrapalhar. Mas para isso nós precisamos do debate. Quinta-feira, às 18 horas, teremos 1 hora para debater só sobre o regimento e para que a gente possa fazer essas alterações. Obrigado, presidente. Só quero fazer uma referência aqui quanto a essas interlocuções que eu acho que não cabe em plenário a gente dizer que um é contra o outro. Eu acho que nós somos vereadores para defender o interesse público, somos independentes e temos as nossas convicções. Eu jamais vou ponderar aqui por qualquer lado que seja. Eu vou pela minha convicção, de ver aquilo que está certo ou que está errado. Eu acho que o vereador Adriano ponderou, por ele ser a minoria, talvez não esteja tendo a atenção cabível para as suas proposições. Okay. Eu estou ciente daquilo que eu propuser aqui. Se for rejeitado, eu terei a humildade de aceitar, porque nem todos são obrigados a colher as minhas ideias. Em votação, o pedido, encerrou a sessão, para a gente prorrogar, só um pouquinho, para a gente prorrogar a sessão, que ela está encerrada. Então, em votação, a prorrogação da sessão por mais 1 hora. Deixa eu voltar. Ok. Em votação. Aprovado. Em discussão, em votação, requerimento protocolado sob o número 1992/2017, autoria do vereador Sargento Orley. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, vereador. Esse requerimento, eu estive visitando alguns bairros da cidade e lá no Divinéia, já fiz o requerimento a uma outra sessão, pedindo um semáforo, devido a graves acidentes que vêm ocorrendo naquele local, mas não é isso que vai prender esse requerimento essa noite. Ali na rua Júlio Grotilia, vocês todos conhecem aquela rua do cemitério, estou pedindo ali lombada, limitador de velocidade, lombadas, porque nesse local há dois colégios, Naia Castilho, IPEC, 2 igrejas, igreja quadrangular. Posso continuar ou não? Pode Posso continuar. continuar? Eu gostaria só que o plenário fizesse silêncio para que o vereador possa se pronunciar. Sim, vereador, pode continuar. Então, devido a ter vários colégios, igrejas e tudo mais, tanto é que eu pude verificar que para os alunos atravessar a rua, como a rua é estreita ali, você tem conhecimento, né, diretora? A rua é muito estreita, então os alunos sofrem com a velocidade dos veículos. Eu estou solicitando que sejam implantadas ali faixas, lombadas e tudo que for necessário, devido também um pedaço ali tem um pedaço da rua que não tem nem calçamento. As crianças não sabem nem para onde correr quando vem o veículo, porque os veículos passam em alta velocidade, não respeitam o pedestre, não respeitam nada. Então, eu estou citando. Também,
para Vila Guarani, há uma praça ali no final da rua José Eugênio, o Ratinho deve conhecer, e essa praça está abandonada. Não está mais abandonada porque os moradores, onde tem uma igreja próxima, eles cuidam, eles limpam, mas o poder público tem que iluminar essa praça. Estou pedindo iluminação pública, estou pedindo também cadeiras e bancos para descanso e uma academia ao ar livre. Então são pedidos simples e básicos para que nós possamos contemplar essas pessoas ali daquela pracinha da Vila Guarani. E para a Ilha do Mel, devo até falar para todos os vereadores, para toda a população, que já haverá aqui um requerimento em conjunto de todos os vereadores. Mas eu fiz um requerimento aqui, da nossa visita, que surtiu um efeito muito grande, foi parabenizado toda aquela população que não pode vir até essa Casa de Leis. O requerimento para que seja reformulado o posto de saúde, seja feita uma manutenção adequada, porque saúde para mim é uma prioridade muito grande. Então nós conhecemos o local, vistoriamos lá, e o posto de saúde está precisando de uma manutenção periódica. Mas devo alertá-los que será feito o requerimento aqui pela Casa de Leis, em conjunto de todos os vereadores. É o que eu tinha, senhor presidente. Em votação. Em votação. Aprovado. Sim, vereador. Pode. Queria justificar, né? A excelência está rápido hoje. Eu estou falando presidente, uma, duas vezes, eu sei, chamando, eu sei. se alguém quisesse justificar, Mas, tinha que ter presidente, falado. eu ainda gostaria de voltar naquele assunto para que nós tivéssemos a réplica aqui no plenário. E assim, presidente, que fizesse um filtro do que é requerimento e do que é indicação. Nada contra o vereador Sargento Orley, mas ele estava pedindo calçamento adequado, lombada, academia, banco para descanso, poste, 3 postes faltando energia, reforma posto de saúde. É indicação, né, presidente? Não é pedido de informações. Então, até para no regimento, na indicação, até colocar, quando for estudos, indicação. Porque este é um caso muito claro de indicação. Então, eu gostaria que pudesse mexer no regimento para a gente poder... Quinta-feira, 18 horas, vamos debater tudo isso. Tudo isso, que é indicação, que é requerimento, e a gente sai com uma fórmula mais enxuta. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador Nagel. O vereador Adriano, foi muito bem colocado essa sua palavra nesse momento. Eu tenho observado muito isso aí. Porque se há um vereador que tem indicação nessa casa, esse vereador tem corrido todos os bairros. O vereador Adriano, o vereador Valdir Leite, o vereador Edu, da gestão anterior. E é impossível, eu provo com documentos, uma rua que qualquer vereador peça aqui que os vereadores da gestão anterior não tenha feito pedidos. Só que a gente protocola na casa. Agora estão transformando a indicação em requerimento para estar discutindo, pedindo de pavimentação. Ora, a rua Júlio Cortelias, a pavimentação que está lá fui eu que pedi. Tem um semáforo pedido, tá, já veio a resposta para ser instalado. Faixas elevadas para pedestre naquela rua. Mas eu não venho discutir na casa, porque é indicação. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que toda indicação aqui nós vamos começar a discutir também. Discutir, claro, enriquecendo o requerimento do vereador, mas dizendo que eu também já estive lá. O vereador vai dizer, eu também já estive lá, também já tenho pedido. Você não deixa transparecer para o público que só aquele vereador está trabalhando, só aquele vereador está fazendo pedidos de melhoria nos bairros. E não é isso. Todos os vereadores estão trabalhando nesse sentido.
Solicito ao primeiro secretário chamado dos vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para usar a palavra. Primeiro orador, vereador Carlos Fangueiro. O vereador Olê assumir esse trabalho. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Eu quero fazer uma referência nessa tribuna com relação às preocupações existentes no seio da nossa cidade, quanto às nossas visitas e sobre aquilo que é debatido aqui. A semana passada nós tivemos, através do vereador Adriano, uma informação que poderia ser fechado o Centro de Epidemiologia em Paranaguá. Qual não foi a minha preocupação de amanhecer no UPA e tirar esse esclarecimento? Não só no UPA, mas junto à Secretaria e em outros lugares. Não existe esse risco de fechamento. Paranaguá não pode ficar sem um setor de epidemiologia. O que a gente foi informado que existe hoje é uma falta de motivação para os funcionários. Não somente para os profissionais de saúde, para os profissionais de educação que estão aqui, quantos que reivindicam por direitos, por outros projetos que poderiam se melhorar na sua profissão, e isso não está acontecendo. Então eu vou fazer uma referência de vocês hoje sobre produtividade e motivação. Eu acredito para um bom funcionário exercer a sua responsabilidade, ter produtividade, tem que haver motivação. Esses são os dois grandes desafios para o gestor público, pois estão ligados diretamente com o nível de satisfação do trabalho de cada um dos seus funcionários e, portanto, acima de tudo, no atendimento das demandas para a satisfação dos munícipes. Não adianta exercer um trabalho com má qualidade, sem motivação, que o resultado final se dá para aquele que precisa do atendimento do serviço público. O ciclo motivacional evidencia como uma sequência de eventos os quais podem causar o desequilíbrio entre o estado emocional, sua produtividade e a satisfação no trabalho. Temos consciência que o ambiente de trabalho influencia nas ações de cada um dos servidores. Os servidores públicos se sentiriam mais motivados se fossem realizadas melhorias em relação à remuneração dos cargos, valorização profissional, ambiente físico, apoio aos colegas de serviço e dos seus gestores e agilidade no atendimento. Mas o que nós vemos hoje? Vemos que todos se sentem inseguros, existem muitos comentários que não são verdadeiros. Eu acredito que hoje o nosso gestor, apesar de estar no início da sua gestão, mas está preocupado muito com o funcionário público. Ele está preocupado em reconhecer o mérito de cada um, reconhecer o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Então, temos que esperar um pouco, temos que ser conscientes da responsabilidade do nosso gestor. Porém, não podemos, hoje, verificar que todos se sentem inseguros, trabalhando em excesso, sem qualquer vantagem pecuniária, quadro de pessoal defasado de profissionais técnicos, demanda muito grande de trabalho, principalmente na área da saúde, falta de equipamentos adequados, estrutura física do patrimônio público sucateado, ameaça de cortes, demissões, folha de pagamento comprometida além do limite estabelecido pela lei de responsabilidade, falta de saber ouvir a reivindicação dos servidores e lhes prestar esclarecimentos plausíveis. O que nós vemos hoje? Nós não vemos esse aconchego de chefe e funcionário. Toda repartição que quer o bem-estar para os seus funcionários dialoga, solicita, conversa. Esse é o papel do bom gestor, cativar a simpatia, o interesse e a motivação dos seus funcionários. Falta de saber ouvir, de se criar o hábito de fazer reuniões. É raro a gente ver hoje algumas repartições onde se estabelecem reuniões. Uma que todo mundo acha enfadonha, se perde tempo.
Mas reunião não é enfadonho. Reunião é para aperfeiçoar as técnicas de trabalho, para melhor desenvolver as nossas ideias, colher sugestões. Isso deverá ser feito. Eu trabalhava no Banco do Brasil, era super enfadonho, mas todos os dias, às 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, era reunião. 1 hora de reunião antes de iniciar o trabalho. Você já estaria convicto daquilo que a empresa quer, daquilo como se devia fazer para agradar o cliente e ter satisfação, para uma boa ação de você. Desenvolver palestras com gestores de cada área que proporcionarão um panorama geral de organização e nesses encontros se estabelecer mudanças que não apenas sirvam de cobranças, mas sim aumentar a produtividade e a motivação. Melhorar o ambiente físico, se entende que a aquisição de materiais depende de licitações. Então temos que ter o discernimento de saber esperar. Não é hoje requisitar alguma coisa, amanhã ser atendido. Trabalhar em um bom ambiente estimula a produtividade e a motivação da equipe. É preciso conceber a motivação sobre a ótica do caráter do ser humano, da ética, do companheirismo e do espírito empreendedor, e um clima sadio de competição. Temos que ser competidores, sim. Nós temos que mostrar a qualidade do nosso trabalho. Temos que mostrar resultados. Não é porque somos funcionários públicos que não vamos demonstrar qualidade. Só para concluir, senhor presidente. Conclua, vereador. A motivação é um processo que mobiliza o comportamento dos funcionários, possibilitando-lhes o endereçamento em suas atitudes, intenções e conduta. Temos certeza que o nosso prefeito saberá dar valor a cada um dos seus servidores. Vamos esperar que as coisas se enquadrem e o patamar de perspectivas positivas. Haverá de ser recompensado pelo trabalho de cada um o benefício pecuniário e reconhecimento. Desejamos que seja disparada a esperança, a confiança por dias melhores. Estamos só no começo e na continuidade da nossa caminhada é que poderemos obter resultados positivos. Não se esmoreçam, vamos avante, não se declinem em cima de preocupações pela perda de benefícios. Enquanto estivermos nessa casa, zelaremos pelo direito de cada um e saberemos ponderar, através do que nos for apresentado, pela leitura, pelo estudo, pelas discussões e o debate, resguardando o nosso dever de fiscalizar, ponderar, com o intuito maior de almejar melhores dias para o nosso povo e para o nosso município. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Nagel. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora aqui presente, os nossos internautas, as nossas professoras e diretoras que estão aí. Senhor presidente, o meu assunto hoje, nessa noite, eu até fiquei surpreso que eu não vi vereador nenhum falar sobre a rebelião de ontem na delegacia. Uma coisa que causou uma repercussão muito grande em Paranaguá. Eu até fiquei surpreso de ninguém falar. Mas eu não podia deixar de falar, de deixar passar em branco, como diz, né? Porque nessa casa, na gestão anterior, o vereador Maranhão foi muito que lutou nessa casa, levantou a bandeira com respeito à delegacia cidadã. A população rejeitou, o prefeito, na época, fez a doação da área. O prefeito Edson Kerser fez a doação da área para a construção da delegacia cidadã, e no local que ele fez a doação foi rejeitada, a população se manifestou, não quis. Houve sugestão para fazer a delegacia cidadã no Aeroparque. Da mesma forma, a população se reuniu, fizeram reuniões lá, associação de bairro, e também não aceitam a delegacia cidadã naquela região. E ontem veio realmente o porquê da preocupação com a população sobre a delegacia cidadã. Nós sabemos que tem 800 mil presos. Nós temos um presidente que é um militar e tem bastante conhecimento disso aí. E tem mais de 550 mil pessoas com processo para ser preso também. E aí o governo diz que a delegacia cidadã é moderna e não vai ter presídio. É mentira, vai ter presídio sim. Vai ter cárcere. E com o excesso de pessoas
que serão presas, Paranaguá vai continuar, sim, na Delegacia Cidadã, com pessoas que serão presas, vão ter cárcere naquele lugar. Então, vem aí a nossa preocupação. Quando a população rejeitou a Delegacia Cidadã na área do Aeroparque, eu aproveitei a oportunidade e fiz um requerimento pedindo nesta casa que no lugar da Delegacia Cidadã seja construída uma creche, uma região que precisa, muito populosa aquela região, e precisa de realmente uma creche. Como eu falei na sessão anterior, eu tive uma conversa, numa reunião, num jantar em Curitiba, um mês atrás, onde estava o governador Beto Rich e o secretário Pepe Rich, e junto estava o delegado-chefe-geral no estado do Paraná, e estava falando, o ex-prefeito Edson Guest estava nessa reunião, e ele estava falando sobre a construção que vai sair da Delegacia Cidadã no Aeroparque. Eu falei para ele, não faça uma coisa dessa, isso é uma loucura que estão fazendo, a população não quer. Não, é alguns agitadores que não, a população não quer, e já lhe digo, os vereadores não concordam também. Vocês precisam mandar empresa para Paranaguá, liberar empresas para trazer emprego para nossos filhos. Nós não precisamos de delegacia cidadã. Nós temos uma delegacia que foi reformada, e está muito bem reformada, para nos atender naquilo que nós precisamos. Então, nós não precisamos de delegacia cidadã. E eu faço um pedido aos vereadores que nos ajudem nessa posição de convocar a população e, junto com os senhores, debater um pé firme que nós não precisamos de delegacia cidadã, já temos uma delegacia. Nós precisamos de empresa para trazer emprego para nossos filhos. Nós precisamos que o governador cumpra o que ele prometeu, transformar a passarela numa ponte para acabar as dificuldades do pessoal do Valadares. Ele vai lá construir lá o centro da juventude, que está lá parado 6, 8, 10 anos parado, mentindo que vem fazer e não faz. A Bento Rocha, que está totalmente destruída, é uma vergonha para Paranaguá, da maneira que está a Bento Rocha. Então ele vem a fazer essas obras. Não querer agora, na época da eleição, vir aqui querer agradar e iludir o povo de Paranaguá, fazer uma delegacia cidadã. Então que deixe aquele espaço para ser ocupado com uma creche, da qual nós estamos precisando. Qualquer pai aqui, as professoras estão aí, as diretoras sabem a dificuldade que elas têm quando chega na época de matrícula para as crianças. Não tem vaga, a demanda é muito grande. Não tem. Nós precisamos, então, transformar aquele lugar numa creche tipo C, da qual 40 por 60, que comporta aí 150 a 180 crianças para atender o nosso município. Era o que eu tinha, senhor presidente. Esclarecimentos. Hoje foram levados 50 presos para Curitiba, e depois que acontecem as coisas, que eles tomam as providências. É incrível isso aí, né? Mas, para esclarecimento, hoje foram levados 50 presos para Curitiba, e eu não mencionei, vereador, porque o assunto não era pertinente. Eu até pediria, ia me escrever, mas como o presidente ele tem alguma coisa a tratar, então eu não frisei nada, porque não tinha um ativo pertinente à matéria. Bem, mas a rebelião foi contida ontem, não houve fuga, e também não houve nenhum preso lesado, ou seja, com lesão corporal. Oi? Mas houve rebelião. Houve rebelião, sim. Quer dizer, tem que ter rebelião para ter transferência de preso. Então, vereador, foi isso que eu citei. Depois que as coisas acontecem, para que sejam tomadas alternativas. Foi isso bem que eu citei. Esclareci, deixei bem claro aqui que, após ter uma rebelião, que foram levados 50 presos para Curitiba. Depois que as coisas acontecem. Mas não houve fuga e não houve nenhum preso lesionado ou machucado, como foi divulgado nas redes sociais, que haviam 50 presos no chão, mortos e coisa parecida. Isso é para esclarecimento. Próximo orador, vereador Tiago Kutz. Sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite novamente a todos. Senhor presidente, eu gosto muito das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, a tecnologia que nós temos à nossa disposição atualmente, elas estão mudando o cenário político, econômico. Antigamente as empresas não conseguiam se comunicar como conseguem hoje. A informação cruza o mundo inteiro em segundos. Isso é uma novidade recente.
E eu gosto muito das redes sociais, porque elas têm tido um papel importante e fundamental na cobrança dos direitos do cidadão. O cidadão descobriu que ali é um ambiente em que ele pode dar voz ou levantar a sua voz e fazer com que mais pessoas ouçam. E por isso eu adoro as redes sociais. Porém, as redes sociais também precisam ser utilizadas com cautela, com responsabilidade, porque internet, rede social, não é terra de ninguém. Nós temos que nos responsabilizarmos pelo que nós falamos. E dentro desse cenário, senhor presidente, inclusive eu acho que é muito oportuno a presença do nosso amigo Luciano, que é um dos voluntários, integrantes do Observatório Social, que é uma entidade sem fins lucrativos, que visa otimizar e fiscalizar a gestão pública, interferindo diretamente quando encontra algum indício de irregularidade nas licitações. E recentemente, nas redes sociais, todo cidadão tem esse direito, estranhou a questão de um pregão presencial, de um edital da Câmara, para a contratação de serviços em internet. Então, nesse momento, eu fui verificar essa informação para saber o que estava acontecendo. Eu verifiquei o valor, verifiquei o serviço, e de fato o valor, comparado àquele que nós temos na nossa casa, o serviço prestado na nossa casa, ele é diferente, é um valor muito maior. E eu fiquei me perguntando o que eu deveria fazer. A princípio, conversei com o vereador Nilo, conversei com o vereador Fangueiro, e decidimos que iríamos pedir a suspensão desse edital para que tivéssemos mais tempo de verificar essas informações que estavam contidas nele, os valores e os serviços que seriam contratados, para ver se eles estavam corretos. Inclusive, novamente cito o nosso amigo Luciano, pois eu entrei em contato com ele para esclarecer, pois ele esteve no meu gabinete, e eu fui em busca dessas informações. O contrato, o pregão, ele está prevendo um valor de R$ 119 mil para a contratação de internet. É preciso que todos entrem no site da Câmara e busquem essa informação para conhecer o conteúdo integral do edital, para entender as diferenças que existem entre a internet da nossa casa e a internet que é necessária para a Câmara. Tendo essa informação em mente, eu liguei para um dos fornecedores de internet, para um só, que é a Copel, que fornece internet via fibra ótica. E perguntei para eles, conforme está sendo solicitado aqui nesse contrato, nesse edital, quanto custa 100 megabytes de internet? Fibra ótica, com IP fixo, quem não tem informação sobre isso, eu não sou também um grande conhecedor dessa área, busque informação com um técnico em informática. O valor da Copel é de R$ 9.392 por mês, perfazendo um valor de R$ 112 mil em um ano. Esse é o valor do distribuidor da Copel. E a diferença que existe entre, volto a frisar, a internet que nós temos na nossa casa, a internet que será contratada pela Câmara, é que existe a necessidade de IP fixo para a transmissão da sessão online, para que quem quer assistir à transmissão não enfrente os problemas que enfrenta hoje. Transmissão falhando, sempre que muitas pessoas entram ao mesmo tempo, o sinal cai. E essas informações não são minhas, não foram inventadas por mim. Eu busquei com um técnico em informática, não um técnico em informática da Câmara. Eu fui buscar aí fora. E todos nós temos a nossa disponibilidade. Ninguém vai cobrar mais ou vai cobrar alguma coisa de nós para buscarmos essa informação. E foi isso que eu passei para o Luciano. Foi isso que eu falei com um dos representantes do Observatório Social. E a questão que eu quero levantar é o seguinte. Eu desisti de fazer esse pedido, juntamente com o vereador Nilo e o vereador Fangueiro, da suspensão do edital, porque eu fui atrás da fonte. Eu fui buscar informação e entendi a necessidade desse serviço e entendi que o valor
é praticamente o mesmo que está como valor máximo. Porém, eu tive uma informação que normalmente esse valor cai, porque quem vai participar do edital, do pregão, não é só a Copel, são várias outras empresas. E a Copel é o distribuidor da maioria deles. No varejo, a Copel cobra caro. No atacado, como as outras empresas compram deles, o valor é muito menor. Então, nós esperamos que o valor seja menor. E eu peço novamente que os senhores busquem essa informação, liguem ao 0800 da Copel ou outras empresas, só para concluir, senhor presidente, para que, novamente, aqui o que já foi dito, não ocorra um engessamento da máquina pública apenas para dizer que fez alguma coisa, sem nem ter ido buscar a informação correta na fonte. E, dessa forma, prejudicar o coletivo, prejudicar o todo. E os nossos gabinetes e a Câmara está aberta todos os dias para atender os senhores, para atender a população e tirar essas dúvidas, sem cobrar nada e porque é um dever de qualquer tipo de órgão público. Obrigado, senhor presidente. É o que eu tinha para hoje. Senhor presidente, não há mais oradores. Muito esclarecedora essa sua fala aí, vereador Tiago. Foi esclarecedora para todos nós. Haja visto que alguns vereadores já estavam também pesquisando. Mas nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima dia 11 de maio de 2017, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.